Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão da Olimpíada Estadual de Química. O assunto da questão é balanceamento de oxirredução em meio ácido e estequiometria. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são balanceamento pelo método íon-elétron em solução ácida e estequiometria de reação. Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: uma das reações clássicas no ramo da química inorgânica e na química qualitativa é a reação que envolve o íon permanganato e o íon oxalato, que é o oxalato, em meio ácido, conforme a equação iônica não balanceada a seguir. Tá? Então você tem aqui o permanganato reagindo com o oxalato em meio ácido, gerando o íon manganês 2+, o dióxido de carbono e água. Continuando, o íon permanganato apresenta como característica a cor violeta e ao reagir com o íon oxalato, forma o íon Mn2+, que é incolor, sendo todo este processo conduzido em meio ácido. Então essas cores são para o meio ácido e o produto da reação também. Entretanto, caso a reação seja conduzida em meio básico, forma-se o dióxido de manganês de cor marrom, o qual também pode ser produzido devido à ação da luz. Esta reação envolve a oxidação do carbono, então o carbono vai oxidar, que é o carbono presente no oxalato, e ao mesmo tempo a redução do manganês presente no íon permanganato. Então, o manganês ele vai reduzir, ok? E aí, essa é uma questão adaptada do livro do Castellan, Fundamentos de Físico-Química. Tá? Então, a gente vai ter que ver a pergunta daqui a pouco. Só que, vamos só dar uma conferida aqui. Aqui o número de oxidação do manganês, aqui você tem -8 dos oxigênios. Tudo isso aqui tem que dar -1, então você tem -8. Então, esse manganês aqui ele é +7, porque +7 com -8 sobra uma carga ainda de -1. Então, esse manganês ele passa de +7 para +2. Então, ele está reduzindo, ele está indo de +7 para +2, que também está acontecendo a redução, igual ele fala aqui. E o carbono aqui você tem 4 vezes -2, que é o número de oxidação do oxigênio. Então aqui você tem -8, tudo isso aqui tem que dar -2. Então aqui os dois carbonos são +6, então cada carbono é +3. Então cada carbono é +3. Aqui o carbono, como cada oxigênio é -2, -2 vezes 2 dá -4. Aqui o carbono é +4. Então aqui o carbono está passando de +3 para +4. Ele está oxidando. Tá certo? Como ele fala aqui. O carbono oxida, ele está indo de +3 para +4, está oxidando. E o manganês ele reduz, ele está indo de +7 para +2. Ok? Então, a gente confirma o que está falado aqui no texto. E aí, continuando aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta o número de mol de íon permanganato necessário para reagir completamente com 0,035 mol de oxalato. Tá? E ele quer o somatório dos coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Então, primeiro nós vamos ter que balancear a equação em meio ácido e depois aqui vai ter o somatório. Depois que nós tivermos o somatório dos coeficientes estequiométricos, nós já vamos conseguir eliminar algumas alternativas. Tá? Porque 43 é aqui e aqui. Pois 41 só tem aqui. Se der um número 41, balanceamento, a gente já vai saber qual é a alternativa correta. E essas duas alternativas têm 45. Então, a partir do balanceamento, ou nós chegamos na alternativa correta, porque só tem um valor de 41 de balanceamento, ou se der 43, nós vamos ficar entre duas alternativas, se der 45, nós vamos ficar entre duas alternativas. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar. Nós vamos ter que montar duas semi-reações. Então, nós vamos pegar a reação do manganês e vamos pegar a reação do carbono.
Tá? Então nós vamos montar duas semi-reações. Isso daqui não precisamos se preocupar, isso aqui aparece naturalmente e essa água também vai aparecer naturalmente. Lembrando que essas equações não estão balanceadas, tá? Eu tenho aqui 2 carbonos, aqui eu só tenho 1. Então a gente vai chegar no balanceamento, ok? Aqui eu tenho 4 oxigênios aqui, 4 oxigênios aqui, eu tenho 8 oxigênios do lado dos reagentes. E aqui eu só tenho 3 oxigênios do lado dos produtos, tá? Então ela está desbalanceada. Nós vamos balancear. Lembra que um dos quesitos para responder essa questão é a equação balanceada, a equação global. Então nós vamos montar duas semi-reações e depois ter a equação global. Então, pegamos essa semi-reação e vamos balancear ela inicialmente aqui. Tá? Então nós vamos ter manganês tem um de cada lado, só que oxigênio aqui tem 4 e aqui não tem nenhum. Então o que a gente faz? Coloca 4 águas aqui, desse lado. Só que aí eu fiquei com 4 águas, beleza. Só que eu fiquei com 8 hidrogênios. Então como que eu balanceio? Como o meio é ácido, colocar 8 de H+. Então balancei, ó, manganês de cada lado, 4 oxigênios de cada lado e 4 vezes 2, 8 hidrogênios, 8 hidrogênios de cada lado. Balanceei. Só que agora eu tenho que balancear a carga. O lado dos produtos tem uma carga 2+. E o lado dos reagentes tem 8+, com menos 1. Desse lado está com uma carga 7+. Então, eu tenho que ter uma carga 2+ do lado dos reagentes. O que eu faço? Completo com elétron. Então, 5 elétrons vai ficar 5 com menos 1, vai estar 6 cargas negativas do lado dos reagentes. 6 cargas negativas com 8 positivas dá 2 cargas positivas. E aí, a carga também foi balanceada. Ok? Então, é isso aqui. Ó. Colocamos 4 águas, porque ela vai me fornecer os 4 oxigênios. Só que aí eu fico com 8 hidrogênios, coloco 8 de H+ aqui, balancei as espécies. Agora eu tenho que balancear a carga. 2+, tem que ter 2+ do lado dos reagentes. Então, eu coloco 5 elétrons, porque aí 5 com mais uma negativa dá 6 menos. Com 8 positivas dá 2+. Ok? Então, essa equação ela agora está totalmente balanceada, tanto em carga quanto em massa. Agora, vamos pegar outra semi-reação. O carbono do oxalato e o dióxido de carbono. Aqui, ó, 2 carbonos, eu só tenho um carbono, então eu tenho que colocar um 2 aqui na frente. Beleza? Porque com 2 carbonos, aqui eu tenho 4 oxigênios, 2 vezes 2, 4 oxigênios, e aí agora eu balanceio a carga. Então, 2 menos tem que ter 2 menos desse lado. E aí eu coloco 2 elétrons aqui. Isso aqui bastou para balancear. Então, balancei os 2 carbonos. E aí, como aqui tem uma carga 2 menos, preciso colocar 2 elétrons aqui. E aí fica balanceada as cargas também. Agora tem um problema aqui. Estão saindo 2 elétrons aqui, da oxidação, e na redução chegam 5 elétrons. E aí a quantidade de elétrons tem que bater. Tá? E aí qual seria o mínimo múltiplo comum? Está saindo 2, está chegando 5. Tem alguma coisa errada. Então, para a gente acertar essas quantidades de elétrons, para depois poder cancelá-los, nós vamos ter que multiplicar essa equação por 2, porque aí 2 vezes 5 vai me dar 10 elétrons, e para eu ter 10 elétrons aqui, eu tenho que multiplicar essa equação de baixo por 5. Então, na hora que eu multiplicar aqui por 5, 5 vezes 2 vai dar 10 elétrons, aí eu vou ter 10 elétrons saindo e 10 elétrons chegando. E aí a conta bate, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar, vai multiplicar aqui por 2, aí aqui vai dar 10, 2 vezes 8 vai dar 16, 2 vezes 1 vai me dar 2, 2 vezes 1 vai me dar 2, 2 vezes 4 vai me dar 8 águas. E aqui eu vou ter que multiplicar por 5, né? 5 vezes 1 vai dar 5, 5 vezes 2 vai me dar 10, e 5 vezes 2 vai me dar
10. E aí eu vou poder cancelar elétron com elétron. Então, multiplico essa equação por 2. Eu multiplico a de baixo por 5. E aí, aqui estão os novos valores. E aí eu tenho 10 elétrons aqui, 10 elétrons aqui. E aí, eles podem se cancelar. Não tem mais nada que eu consigo cancelar aqui. Ok? Então, agora, quem que ficou do lado dos reagentes? O H+, o permanganato e o oxalato. Quem ficou do lado dos produtos? O íon Mn2+, água e 10 dióxido de carbono. Então, cancelando, quem sobrou de reagente? Esses 3. Tá certo? 2 desse, 16 de H+, e 5 oxalatos. E do lado dos produtos, sobrou o manganês, a água e o CO2. Tá? É isso aqui que a gente está vendo. Pá, 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 pá. Bateu certinho. Tá? Se a gente dá uma olhada nessa equação, está balanceado. 2 manganês, 2 manganês. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Eu tenho 28 oxigênios. Então, 10 vezes 2 dá 20, com mais 8, 28 oxigênios. Ela está balanceadinha, tá? 16 hidrogênios. 8 vezes 2, 16 hidrogênios. Ela está balanceada. Em relação às cargas também, ó. Aqui eu tenho 2 vezes 2 mais, eu tenho 4 mais de carga. Aqui eu tenho 16 mais, só que aqui eu tenho 5 vezes 2, aqui eu tenho menos 10, 2 vezes menos 1, eu tenho menos 2, com mais 16. Então, aqui dá menos 12, com mais 16, dá mais 4 de cada lado. Então, ela está balanceadinha, tanto em massa quanto em carga. Então, se você balanceia ela individualmente, carga e massa, balanceia ela individualmente, carga e massa, no final ela já sai balanceada para você. E é muito mais fácil. Né? O tempo que você ia perder para chegar nesses coeficientes estequiométricos, você não ia conseguir, você ia desistir aí de fazer esse balanceamento. Por isso que esse método de balanceamento para reações de oxidação, ele é muito prático. Ok? E aí, a resposta que ele quer, uma das alternativas, é a soma dos coeficientes estequiométricos. Vamos somá-los aqui, porque a gente já viu que a equação está balanceada. Então, 16 com 5 vai dar 21. 21 com 2 vai me dar 23. Mas, aqui eu tenho 10 com 8 dá 18, com mais 2, 20. 23 com 20 me dá 43. A soma dos coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Ok? Então, ó, 43 e 43. Então, a B já está fora, a D já está fora e a E já está fora. A gente está entre a A e a C, porque as duas têm como a soma dos coeficientes estequiométricos, ó, somatório dos coeficientes estequiométricos é 43. Então, a gente está entre a A e a C. E aí, para fazer a parte de estequiometria e para ver qual que é a alternativa que vai ser a correta, o que ele fala aqui? Se não é a alternativa que apresenta o número de mol de íon permanganato. Então, a gente quer saber o número de mols desse cara aqui. Então, ele vai ter que me dar o número de mols de alguma outra espécie. Necessário para reagir completamente com 0,035 mol de oxalato. Então, a gente sabe que aqui a gente tem 0,035 mol. Tá? Então, se a gente tem a equação balanceada e a gente sabe o valor desse cara, a gente conseguiria determinar o número de mols de qualquer uma dessas espécies. E a massa também a gente conseguiria obter, mas aquele que é o número de mols. Tá? Então, se daqui para cá ele está indo de 5 para 2, né? Esse valor é o valor daqui, de oxalato. Aqui está o oxalato. Se aqui está indo de 5 para 2, como que a gente pode determinar? Bom, 2 mol de MnO4 menos está para 5 mol de oxalato. 5 mol de C2O4, 2 menos. E aí eu tenho 0,035 mol de oxalato, 0,035
0,35 mol de C2O4, 2-, esse mol de oxalato cancela com esse mol de oxalato, 2 vezes 0,035 vai dar 0,070, dividido por 5, isso aqui vai me dar 0,014, ok? Daqui para cá, então, daqui para cá vai ter que ir na mesma proporção, tá? Então, a gente poderia fazer uma regra de 3 assim, 0,035 vezes 2, dividido por 5. Vai dar o 0,014, que é o que eu fiz aqui, ó. É o que eu fiz em análise dimensional. Ó, 2 vezes 0,035, ó. Esse 0,35 vezes 2, dividido por 5, que é o que está aqui, ó. Isso vezes isso, dividido pelo 5. Ó, multiplica em cruz. 0,035 vezes 2, dividido por 5, que é o que a gente fez aqui. Tá? Só que eu resolvi por análise dimensional, porque aí eu mostro para vocês que as unidades vão se cancelar. Então, 2 está para 5. Ó. 2 está para 5. Só que como eu quero obter o permanganato, eu deixo o permanganato em cima. E aí, como eu tenho dois valores de oxalato, dois valores de oxalato se cancelam e sobra o permanganato, que é o que a gente tem ali como 0,014 mol. E aí a gente vai chegar agora na alternativa correta. Tá? Então, a alternativa A fala que o número de mols é 0,011 de permanganato. E a alternativa C fala que é 0,014. Então, a gente acabou de ver que é 0,014 de permanganato. Então, a alternativa A está fora. A alternativa correta é a alternativa C. Tá certo? Então, uma questãozinha da Olimpíada Estadual de Química, bem interessante. Ela cobra o balanceamento pelo método íon-elétron em solução aquosa e ela cobra a parte de estequiometria. A estequiometria é bem simples. O mais complicado da questão, né, o mais trabalhoso da questão, é justamente fazer o balanceamento da equação. Estequiometria você aprende, né, bastante durante o ensino médio, durante o seu estudo. Mas você fazer o balanceamento, você tem que estar bem treinado nessa parte de fazer o balanceamento, tanto em solução ácida, para conseguir resolver essa questão. Então, essa questão que nós íamos resolver hoje, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!